Minha gente, eu sou Bartolomeu, a voz da comunicação amiga em defesa do povo. Vá diretamente no YouTube, inscreva-se no canal, compartilhe e, se possível, você também, é claro, deixe o seu comentário. Eu vou ficar super, mas super agradecido por isso. Nessa tarde, 22 de maio de 2022, a gente fala a respeito da situação caótica que os brasileiros estão enfrentando nos dias atuais e que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não está nem aí para a situação caótica que os brasileiros estão vivendo, estão passando. Para o presidente, todo mundo é rico. Para o presidente, todo mundo vive e vive muito bem. O que o presidente tem falado e sustentado em alta voz é tão somente a respeito do voto impresso e de cortes de direitos dos trabalhadores pobres deste país. Se você perguntar a alguns bolsonaristas apaixonados quais grandes obras que o governo federal as construiu até hoje, nenhum dos bolsonaristas vai saber dizer. O Bolsonaro pegou apenas uma carona na obra da transposição do Rio São Francisco, tirada do papel pelo governo Lula, governo petista, e já estava com meio caminho andado. O Lula fez a parte, a Dilma fez, o Temer, o golpista, também fez a sua parte, e o Bolsonaro, que está no poder, não deixou Lula se eleger. Ele, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. O que é que Bolsonaro vai fazer? Se o dinheiro não é dele, o dinheiro é público, o dinheiro é dos nossos impostos. É exatamente tocar a obra do Rio São Francisco, da transposição, que é uma das grandes obras do petista até hoje. Com mais 4 anos do governo Bolsonaro, se caso viesse confirmar a vitória do mesmo, o Brasil não estaria mais de pé. O Brasil poderá estar no fundo do poço. Aliás, poderia, já que o petista está de frente e vai fazer com que esse Brasil possa alavancar, esse Brasil possa crescer, esse Brasil possa erguer e a sua economia possa dar salto solto. A inflação ter uma imensa queda e o índice de empregos, é claro, possa aumentar de modo assustador e até invejável. Isso no governo petista, com o governo Lula. Aí tem muita gente que ainda segura que o Bolsonaro é eleito ainda no primeiro turno, como se o governo federal estivesse fazendo até hoje tudo de bom desde quando começou. Ultimamente, no estado do Sergipe, o presidente Jair Bolsonaro, no interior de Sergipe, levou uma vaia daquelas, não é, de aglomerações de estudantes que botaram Bolsonaro para correr. Eu pergunto a mim mesmo e dou a resposta. Os estudantes estão certíssimos, uma vez que o que é que o Bolsonaro trará para aqueles estudantes após se formarem? Eles não terão nenhuma perspectiva para que eles sejam empregados, consigam o emprego na sua formação. Até porque o presidente da República não está nem aí para dar emprego a ninguém. A única coisa que ele quer mesmo, e não tira do coração, da alma e da boca e da cabeça, é cortar direitos
de trabalhadores. Ultimamente se fala que tão somente 2% as empresas deverão investir no fundo de garantia dos trabalhadores pobres deste Brasil. Ao invés de 8%, vão tão somente, não é, colocar lá no fundo do trabalhador tão somente 2%. Para você juntar lá R$1.000, você vai passar anos e anos de trabalho. E quando você sair, tem um tal de 45% menos do valor a ser pago ao trabalhador deste país. Aí eu pergunto a você que é trabalhador: você se julga um trabalhador exemplar, um trabalhador de mãos dadas para a União, um trabalhador que visa melhorias para construir este Brasil? Eu acho que sim. E por que você não merece ter e receber alguns direitos consagrados oriundos da Constituição? Quando o trabalhador não recebe direito, o Brasil cai numa penúria miserável. Agora há pouco, o governo federal libera o fundo de garantia para você que já tem direito de sacar alguma coisa do seu fundo de garantia. Aquele fundo de garantia que está lá acumulado está um pouco gordo, visto que o patronato estava investindo mais no seu fundo de garantia, repassando mais. Se a lei for aprovada, a MP do Bolsonaro, que pede que o patronato repasse tão somente 2%, você vai ficar com a mão na frente e a outra atrás. Um amigo meu foi receber aqui no município do Carpina e a bancária chamou ele a atenção e pediu pelo amor de Deus que ele não retirasse. Perguntou a ele: ô amigo, você ainda trabalha, está trabalhando, está na ativa? Ele disse: estou na ativa. E por que é que você quer tirar o seu fundo de garantia? Por favor, não tire. Isso é um massacre que o governo federal está fazendo para com os pobres. Ele sabe que os pobres estão ao Deus dará, abrindo a boca e fechando, sem terem dinheiro, tão somente para os pobres investirem este dinheiro e esquentar a economia, já que o governo federal não dá um emprego sequer a ninguém. A Dilma, quando deixou o poder, que foi empichada injustamente, já se tinha na época 11 milhões e meio de desempregados. Com o Temer, cresceu para 12,5 a 13 milhões de desempregados. E agora com Bolsonaro, deverá estar em mais de 15 milhões de desempregados nesse Brasil. É uma prova que o governo não está nem aí para empregos. E quando se corta direitos, não surgem empregos de jeito nenhum. Empregar você de modo clandestino, sem nenhum direito, significa uma miserabilidade total num país inteiro. O pobre é quem investe, ergue a economia, esquenta a economia e surgem empregos, uma vez que os pobres estão investindo na economia. Porque o pobre tem o poder de compras. E quando você está com dinheiro, você tem o poder de compras. Quando você não está com dinheiro, você não está com poder de compras. Com isso, você não investe a economia, é claro que se torna um fracasso. Eu falando para um bolsonarista a respeito disso, do 2% de investimento no FGTS, ele me disse que a culpa são dos governadores de todo o Brasil.
e não do presidente da República. Eu disse a ele que a MP é enviada ao Congresso Nacional para que seja analisada pelos 513 deputados, não é? Se formar ali uma comissão, vão discutir, debater e chegarem a um denominador. Mas o bolsonarista diz que o Bolsonaro não tem culpa de nada. Ele também me disse que os combustíveis estão muito altos, porém o governo não tem um pingo de culpa. A culpa é tão somente dos governadores de todo o Brasil. O governo Paulo Câmara, ele disse que é um governo campeão em impostos. Eu assino embaixo, ele está certo pelo que ele disse. Ele disse que são os governos contra ao presidente da República. Não querem mover a economia e querem fazer com que o governo federal trabalhe sufocadamente. Eu disse a ele que o governo do Paraná é o filho do ratinho, que vive também balançando o saco do governo Bolsonaro. E por que ele não corta os impostos dos combustíveis para que no Paraná os combustíveis sejam vendidos nas bombas, nos postos, por preços acessíveis? O bolsonarista ficou calado, não disse-me uma palavra a mais. Por que não? Porque ele sabe que a culpa é exatamente do presidente da República, que adotou a mesma medida que o Temer fez lá atrás, assim que deu o golpe na Dilma, dolarizando os combustíveis. A única preocupação do governo federal, para piorar, é tentar agora vender a Eletrobras. O petista Lula já deixou um recado: há daquele que comprar a Eletrobras vai se haver com o petista. A Eletrobras levou iluminação pública e iluminação a todo o Brasil, iluminando a casa do homem pobre que morava na periferia, que morava na zona rural, a quilômetros de distância da cidade. O Lula iluminou investindo muito no seu governo. Para a gente fazer um cálculo bem rapidinho e saber quem trabalha e quem não trabalha quando se chega no poder, é só você voltar atrás. O presidente Bolsonaro, na Minha Casa Minha Vida, ele só construiu até hoje 20 mil casas. E para aquelas pessoas, só tinham direito àquelas pessoas que ganhavam mais de 2 salários mínimos. Ou seja, 2 salários mínimos por diante. Na época de Lula, não. Totalmente diferente. Vocês sabem quantas casas o petista Lula construiu no seu governo? Sabe não, né? Mais de 4 milhões de casas populares para os pobres brasileiros. Como é que Bolsonaro dá empregos em 4 anos construindo 20 mil casas, enquanto o petista, mais de 4 milhões de casas doadas aos pobres deste país? A eleição a gente sabe que está quase que próxima. A gente vai analisar, não é, em quem deve votar, naquele que realmente deverá mover a economia, fazer com que esse país possa andar a passos largos e não a passos de tartaruga, passos lentos. Muito pelo contrário. O petista, em todas as entrevistas cedidas ao Lula, ele sempre fala da fome, do desemprego, da inflação, da baixa economia e do não lazer para com os pobres nos finais de semana. A falta de um churrasco, uma cervejinha
uma dosinha de uísque, visitar um parente, se tiver um carro está na garagem, uma moto está parada, algumas estão prestes a serem consertadas, enferrujadas, os proprietários estão com medo que elas deem defeitos, porque não podem consertá-las, e muita gente está andando a pé, de jirico a cavalo, porque o combustível está à altura e o pobre não vai deixar, é evidente, de comprar um saquinho de fubá, 1 quilo de farinha, uma bandeja de ovos para alimentar os filhos, para pôr combustível, gasolina ou óleo em seus automóveis. Minha gente, por hoje é só. Um abraço e obrigado a você, não é, por curtir, por participar, compartilhar, comentar. Eu fico muito feliz por isso. Um abraço a todos vocês e breve, eu, Bartolomeu, estarei voltando novamente. Vá lá no YouTube, inscreva-se, compartilhe, pesquise lá, Bartolomeu Comunicador, pois chumbo grosso virá por aí.